Capítulo 3: Neurônios e o sistema nervoso, viajando pela autoestrada da informação original. O aluno mais simplório agora é familiarizado com verdades pelas quais Arquimedes sacrificaria a própria vida. Ernest Renan. Considerando-se que o cérebro é uma parte do corpo e que parte significativa do corpo é composta por água, não deveria ser surpresa que a composição do cérebro tem cerca de 75% de água. Em termos de material sólido, falando estritamente, as células mais numerosas no cérebro são as células gliais, um termo que vem do grego glia, que quer dizer cola. Em sua maior parte, as células gliais desempenham um papel de suporte no cérebro, tanto estrutural quanto funcionalmente, mas também servem a vários propósitos que os cientistas agora se empenham para compreender. Tirando a água e as células gliais, nosso cérebro consiste principalmente em células nervosas chamadas neurônios. Até esse ponto, vínhamos chamando-os de células cerebrais. Em muitos sentidos, os neurônios são as células mais especializadas e o tecido mais sensível de todos os sistemas biológicos. Eles processam informações e as repassam para outros neurônios, dando início a ações específicas em outras partes do nosso cérebro e do nosso corpo. E, mais importante, os neurônios são as únicas células do corpo que se comunicam diretamente entre si. Eles enviam mensagens de um lado ao outro em forma de sinais ou impulsos eletroquímicos. Não apenas os neurônios são as células mais significativas na composição do cérebro, como também são o componente mais fundamental do nosso sistema nervoso. A intrincada rede de estruturas que consiste em cérebro, medula espinhal e nervos, que controla e coordena todas as funções do corpo. A maneira única como as células nervosas se comunicam é o que torna o sistema nervoso tão especializado e diferente de qualquer outro sistema corporal. O cérebro tem o maior agrupamento de neurônios do corpo todo. Um corte minúsculo do cérebro, com o tamanho de um grão de areia, contém por volta de 100.000 neurônios. Eles se compactam tanto que um pedaço de cérebro humano do tamanho de um cascalho contém cerca de 3 quilômetros de material de neurônios. Seu cérebro todo contém algo em torno de 100 bilhões de neurônios, cada um com uma fração de milímetro. Para lhe dar uma ideia de quantos neurônios isso é, se você fosse contar até 100 bilhões, segundo a segundo, ficaria contando por quase 3.171 anos. Se você pudesse empilhar 100 bilhões de folhas de papel, a pilha teria 8.000 quilômetros de altura, a distância entre Londres e Los Angeles. Outros neurônios são muito mais compridos do que as células nervosas no cérebro. Alguns se estendem do cérebro para a medula espinhal e chegam a até 90 centímetros de comprimento. Embora o comprimento dos neurônios possa variar, eles funcionam, essencialmente, da mesma maneira. Para ilustrar alguns dos papéis que os neurônios desempenham em sua vida, imagine que é de manhã e você está planejando o resto do dia. Conforme seu cérebro reúne ideias do que você vai precisar fazer durante parte do seu dia, os neurônios transmitem informações eletroquímicas que vão e vêm de várias partes do cérebro. Neurônios sensoriais enviam informação para o seu cérebro, não apenas sobre seu ambiente externo, por meio da visão, audição, olfato, paladar, tato e pressão, mas também sobre seu ambiente interno, inclusive sensações de fome, sede, dor, temperatura e assim por diante. Quando você resolve se levantar e entrar em ação, neurônios motores enviam impulsos eletroquímicos do cérebro para o corpo através da medula espinhal, combinando seus movimentos com o plano mental que você construiu. O método geral de comunicação entre neurônios é o mesmo em todos os seres humanos. Entretanto, as células nervosas estão organizadas em redes ou padrões que moldam o comportamento individual e nos dão aquelas diferenças únicas que todos apresentamos.
Componentes da árvore de neurônios. Uma célula nervosa típica lembra um carvalho sem folhas no inverno. Alguns neurônios são mais parecidos com essas imagens do que outros. Na parte da árvore, onde os galhos mais grossos convergem na direção do tronco, encontramos os núcleos, ou o corpo celular do neurônio. O núcleo da célula nervosa, assim como os de todas as outras células, contém informações genéticas chamada DNA, que dirige a produção de proteínas necessárias para a estrutura e a função da célula. O DNA em nossas células nervosas é quase o mesmo que o de qualquer outra célula do corpo, exceto pelos glóbulos vermelhos, que não contêm DNA. O que diferencia um tipo de célula do outro é a expressão ativa de apenas alguns genes em particular. Quando uma célula expressa um gene, ela produz uma proteína específica relacionada a uma função específica. Por exemplo, uma célula muscular criará proteínas específicas do músculo, que compõem a estrutura do nosso tecido muscular. Assim, o que faz de uma célula específica uma célula nervosa é o fato de ela apresentar uma sequência de DNA que difere levemente daquela expressada por uma célula muscular ou da pele. O que também diferencia uma célula nervosa de outras células é sua estrutura externa. O neurônio tem dois tipos de apêndices, também conhecidos como neuritos, que se estendem para fora do corpo celular em direções aproximadamente opostas, como ilustrado na tela agora. O tronco da árvore do neurônio é uma fibra longa chamada de axônio. Todos os neurônios têm apenas um axônio. Os axônios têm comprimento que varia entre 1/10 de milímetro e 2 metros. Se você olhar a parte de baixo de um tronco de axônio, verá pontas semelhantes a raízes, chamadas de terminais axônicos. Examinem agora o lado de cima do tronco da árvore do axônio. Imagine que os galhos grandes desse corpo celular, semelhante a uma árvore, se estendam para fora, tridimensionalmente, em várias direções, estreitando-se em galhos menores que se dividem em ramos menores ainda, como dedos. Esses galhos e ramos são extensões flexíveis como antenas, chamadas de dendritos. Assim como os galhos de uma árvore, cada célula nervosa tem vários dendritos. Os dendritos terminam em protuberâncias minúsculas, granulares, nomeadas espinhas dendríticas. Essas extensões proeminentes são os receptores de informações específicos dos dendritos e são importantes no processo de aprendizagem. Mais uma vez, veja na tela. Na verdade, todas as partes das células nervosas são tão flexíveis que parecem mais com o espaguete cozinhando na água fervendo do que com os galhos rígidos de uma árvore. Neurônios vivos não são rígidos, mas sim elásticos e amorfos. Neurônios, vários tipos, várias funções. Existem vários tipos de neurônios especializados, que recebem diversos tipos de estímulos e conduzem sinais eletroquímicos para neurônios vizinhos em direções específicas. Os neurônios são classificados segundo fatores distintos, incluindo sua localização, formato e direção em que conduzem impulsos e o número de extensões que contêm. Neurônios sensoriais, por exemplo, recebem informações tanto de dentro quanto de fora do corpo, por meio de nossos sentidos, e enviam essas informações para o cérebro ou para a medula espinhal. Neurônios motores entregam sinais do cérebro ou da medula espinhal para o corpo, causando movimentos ou a execução de uma função específica em um tecido ou órgão. Os neurônios podem ainda ser classificados por números, comprimento e modo de ramificação dos neuritos, ou ramos celulares. Neurônios unipolares, por exemplo, têm um único neurito que divide uma distância curta do corpo celular em dois galhos. Neurônios bipolares têm um corpo celular alongado, de cujas pontas emerge um neurito. Neurônios bipolares, menos numerosos do que os outros tipos, têm um axônio e apenas um dendrito. Neurônios multipolares têm vários neuritos axônicos,
brotando do corpo da célula. Eles têm um axônio e vários dendritos. Em sua maioria, os neurônios do cérebro e da medula espinhal são neurônios multipolares. Dê uma olhada na tela para comparar os diversos tipos de células nervosas. Neurônios também são classificados segundo seu tamanho. Neurônios Golgi, tipo 1, têm um axônio longo que chega até a 1 metro de comprimento. Os axônios desses neurônios são formados de fibras de cérebro e da medula espinhal, também dos nervos periféricos que saem da coluna. Se você estiver interessado nos nomes desses neurônios, as células piramidais do córtex cerebral, as células Purkinje do cerebelo e as células motoras da medula espinhal são todos bons exemplos. Os neurônios multipolares são o tipo mais numerosos de células nervosas de axônio curto, conhecidos como neurônios Golgi, tipo 2. Seus galhos curtos geralmente terminam próximos do corpo celular e, em alguns casos, o axônio pode até estar ausente. Os neurônios Golgi tipo 2 têm a aparência semelhante à de uma estrela. Essas células são as mais comuns no córtex cerebelar e no córtex cerebral, ou seja, as pequenas células nervosas que compõem a substância cinzenta do cérebro. A figura 3.2 mostra as células nervosas dos tipos Golgi 1 e Golgi 2. Os neurônios se comunicam através de seus axônios e dendritos, em uma espécie de sistema intrincado de fiação. Enquanto o axônio envia informações eletroquímicas para outros neurônios, os dendritos recebem mensagens de outras células nervosas. No que se refere à nossa analogia com a árvore, os dendritos, galhos, recebem mensagens dos terminais axônicos, sistema de raízes, de outras árvores com que se conectam e passam essas mensagens pelos axônio, o tronco, para seus próprios terminais axônicos, raízes, os dendritos, galhos, de outra árvore e assim por diante. Essa é uma visão bastante rudimentar de como essa comunicação ocorre. O que quero dizer com rudimentar? Para começar, achamos útil a essa altura falar sobre neurônios como se eles se conectassem por meio de contato direto. O incrível é que os neurônios nunca chegam a se tocar de fato. Sempre existe um espaço entre eles de cerca de 1 milionésimo de centímetro de largura, chamado de sinapse. O ponto A, na figura 3.3, ajudará a visualizar o espaço sináptico entre os neurônios. Também tem, para efeito de simplicidade, embora um neurônio possa se comunicar com milhares de outras células nervosas de maneira tridimensional, começarei descrevendo como uma célula nervosa, neurônio A, repassa uma mensagem para outra célula nervosa, neurônio B. Incidentalmente, apesar de terminais axônicos tipicamente enviarem informações para os dendritos de outro neurônio, de vez em quando uma extensão axônica fará contato direto com o corpo celular de um neurônio próximo. Impulsos nervosos espalham a mensagem. Imagine que você decidiu pegar um lápis. Como as suas células nervosas transmitiriam esse pensamento e fariam com que sua mão executasse os movimentos necessários para pegar o lápis? Vamos seguir esse processo, muito simplificado, é claro. Primeiro, você precisa entender onde e como a comunicação entre os nervos ocorre. O local em que essa comunicação é iniciada e conduzida é a membrana celular, ou membrana plasmática, do neurônio. Você pode pensar nela como a pele da célula nervosa. Esse limite externo contínuo cerca todo o neurônio, inclusive o corpo celular e suas extensões. Essa membrana é tão fina, cerca de 8 nanômetros, ou 1 milionésimo de 1 metro, que seria impossível vê-la em um microscópio de luz comum. O ponto B, na figura 3.3, mostra a membrana da célula nervosa. Talvez você se lembre do termo íon de suas aulas de química no ensino médio. Se lembra, um íon é um átomo com uma carga elétrica porque ganhou ou perdeu um elétron em sua camada mais externa. Íons
são relevantes para a nossa discussão, porque esses átomos carregados geram os sinais elétricos pelos quais as células nervosas se comunicam. A membrana celular do neurônio permite que certos íons se dispersem por ela, enquanto restringe outros. Os íons com os quais nos preocupamos aqui são os íons de sódio e potássio, que têm carga elétrica positiva, e os íons de cloreto, que têm carga negativa. Quando o neurônio está em seu estado de repouso ou não estimulado, a superfície interna de sua membrana celular tem uma carga negativa em relação ao seu entorno, porque existem menos íons de carga positiva dentro da membrana celular do que fora da célula. Porém, quando o neurônio é ativado ou estimulado, mais íons se movem instantaneamente para dentro do neurônio através da membrana celular, fazendo com que a superfície interna da membrana passe de uma carga negativa para uma carga positiva. Esse fluxo de íons dura apenas 5 milissegundos, mas é o suficiente para propagar uma corrente elétrica, chamada de potencial de ação, que desce pelo achônio. Para nossos propósitos, tudo o que você precisa saber sobre potenciais de ação é que quando uma célula nervosa é excitada, ou seja, quando ela alcança certo limiar de carga elétrica, ocorre uma rápida troca de partículas carregadas, que flui por toda a membrana até os terminais achônicos. Após essa atividade, as posições dos íons rapidamente retornam ao seu estado de repouso. Assim que o potencial de ação é disparado, ele é conduzido pela célula nervosa em um efeito cascata, chamado impulso nervoso. Para visualizar isso, imagine que você está segurando a ponta de uma corda comprida. Se agitá-la, como um chicote, verá uma onda que viajará por toda a extensão da corda. De maneira similar, uma vez que um estímulo é forte o bastante para ativar ou estimular uma célula nervosa, isso gera um impulso elétrico de autopropagação, o que significa que ele não pode parar antes de percorrer o caminho todo até a extremidade do achônio. A corrente elétrica prossegue pelo achônio em um pulso único até que todo o impulso nervoso seja descarregado. Os cientistas chamam isso de lei do tudo ou nada, ou lei de Bowditch. Neste livro, nos referimos a um potencial de ação em qualquer neurônio ou conjunto de neurônios, usando a afirmação como, abre aspas, quando neurônios disparam, fecha aspas, abre aspas, quando neurônios são ativados, fecha aspas, ou, abre aspas, quando neurônios são estimulados ou excitados, fecha aspas. A velocidade dessa transmissão em fibras nervosas é impressionante. Um potencial de ação com 1 milésimo de segundo de duração pode percorrer um achônio a uma velocidade maior do que 400 quilômetros por hora. Em outras palavras, esse pulso pode se mover até 100 metros, ou aproximadamente a extensão de um campo de futebol americano em um segundo. Quando um impulso nervoso começa, sua intensidade ou força de transmissão se mantém constante até essa transmissão acabar. Já que um impulso nervoso viaja por meio de uma corrente elétrica que percorre o achônio, será que podemos mensurar essa corrente? A troca de íons dentro e fora das células nervosas, um potencial de ação, gera um campo eletromagnético. Durante a atividade cerebral, milhares de neurônios disparam em uníssono, o que produz um campo eletromagnético mensurável. Se você já viu a tecnologia EEG em ação, na qual eletrodos são colocados no couro cabeludo de alguém para fornecer uma lei da atividade cerebral, você estava observando esses campos de indutância sendo registrados. As células nervosas disparando em conjunto por todo o cérebro podem gerar vários tipos de campos eletromagnéticos que significam vários estados mentais. Utilizando a tecnologia EEG, os cientistas podem até mostrar a correlação entre um aumento na atividade desses campos eletromagnéticos e regiões específicas do cérebro relacionadas,
há diversos processos de pensamento. Geramos impulsos elétricos no cérebro a cada momento, quer estejamos processando informações retiradas de nosso ambiente ou nos envolvendo em nossos pensamentos pessoais, ou até dormindo. Isso acontece em várias partes do cérebro, em milhões e milhões de neurônios diferentes, todos os segundos. Com efeito, a quantidade de impulsos nervosos que o cérebro humano gera em um dia é maior do que o número de impulsos elétricos de todos os celulares do planeta. Agora vamos observar com mais atenção como a informação se move de uma célula nervosa para a outra. Conforme os neurônios transmitem sinais na forma de impulsos elétricos, eles devem se comunicar uns com os outros através do espaço que os separa. Esse espaço entre o terminal axônico, emissor do sinal, de uma célula nervosa e o dendrito, receptor do sinal, de seu neurônio vizinho é uma conexão sináptica ou sinapse. Esse termo veio de uma palavra grega que significa conectar ou unir. Com uma largura de apenas milésimos de milímetro, o espaço sináptico, ou fenda sináptica, permite que impulsos nervosos continuem em sua rota de um neurônio para o outro, sem interrupção. O lado emissor do espaço, onde o terminal axônico acaba, ilustrado como o sistema de raízes da árvore do ponto A, na figura 3.3, é nomeado terminal pré-sináptico, porque um sinal nesse lado do espaço ainda não cruzou a sinapse. A ponta receptora da sinapse, onde o dendrito aceita a informação, é o terminal pós-sináptico, os galhos mais externos na árvore, finos como dedos. Tenha em mente que neurônios não se conectam em cadeias simples, como vagões de trem enfileirados, um após o outro, em sequência. Para começar, um axônio pode enviar informações para mais de uma célula nervosa de cada vez, um processo chamado divergência. Quando isso ocorre, uma mensagem de uma célula nervosa diverge ou se espalha para múltiplas células nervosas vizinhas. Potencialmente, um neurônio cria uma cascata de informações que ele pode então enviar para uma selva de milhares de outros neurônios. O processo de divergência neuronal é basicamente o mesmo que jogar um pedrisco na água e observar o impulso se espalhar em todas as direções. Em outro processo chamado de convergência, uma única célula nervosa recebe mensagens vindas de diversas células nervosas por seus dendritos e então converge essas partículas diferentes de informação em um único sinal, que é transmitido pelo axônio. Imagine nosso carvalho com seus galhos, dendritos, se espalhando em todas as direções. Agora visualize milhares de outras árvores flutuando tridimensionalmente em pleno ar, com seus sistemas de raízes, os terminais axônicos, tocando uma parte pequena da copa de nossa árvore original. Todas essas árvores diferentes estão canalizando inúmeras correntes elétricas para aquele carvalho, que está convergindo toda essa informação para um único caminho, ao longo de seu tronco para suas raízes. A convergência ocorre quando a atividade neural difundida se encaixa perfeitamente, de modo que todos os impulsos nervosos se encontrem em alguns poucos neurônios. Na figura 3.4, é possível observar a divergência e a convergência. Como pegar um lápis? Certo, nosso lápis ainda está esperando. O que precisa acontecer para que você o pegue? Se você estendesse a mão e pegasse o lápis, uma cascata de potenciais de ação dispararia em uma vasta gama de neurônios em diferentes áreas de seu cérebro para causar a ação coordenada de movimentos em seus braços e mãos. A seguir estão alguns dos passos simples desse processo, que não ocorreram necessariamente nessa sequência exata. 1. Seu pensamento de pegar o lápis cria a primeira série de potenciais de ação em seu cérebro. 2. Seus olhos veem o lápis e iniciam a segunda série de potenciais de ação. 3. Seu lobo occipital, a parte do cérebro responsável pela visão, registra a imagem do que você vê. 4.
O lobo temporal, responsável pela associação em conjunto com a armazenagem de memória e aprendizagem, associa a imagem do que você vê com o que ele se lembra sobre lápis, o que então cria outra série de potenciais de ação. 5. O lobo frontal, responsável pelas atividades mentais elevadas, lhe permite manter a atenção enquanto você intencionalmente estende a mão para o lápis. 6. Quando você começa a formular e integrar o movimento de estender a mão para o lápis, o lobo frontal e o lobo parietal, a porção motora do cérebro, também responsável por mecanismos de linguagem e funções sensoriais em geral, o ajudam a iniciar o movimento de braço, mão e dedos e disparam uma antecipação sensorial de qual é a sensação de um lápis. 7. O lobo parietal permite que você sinta que tem o lápis na mão. Você pode perceber o formato dele, a superfície mais áspera da madeira exposta pelo apontador, a maciez da borracha. 8. Ao mesmo tempo, o cerebelo, responsável por coordenar a atividade muscular voluntária, dirige os movimentos motores finos do corpo para estender a mão e segurar o lápis. Sem o cerebelo, você poderia pegar o lápis na mão, mas fazê-lo sair voando por cima de sua cabeça ou arrastá-lo no chão. Durante toda essa cascata de potenciais de ação, íons de sódio e potássio entravam e saíam de suas células nervosas, e essa atividade eletroquímica ocorreu sem nenhum ato consciente seu. E graças aos céus por isso. Nervoso como uma água viva. As primeiras células nervosas evoluíram em criaturas muito semelhantes a águas vivas de hoje. Há milhões de anos, a sobrevivência desse organismo primitivo dependia de sua habilidade para detectar função sensorial e se movimentar, função motora, na direção da comida. Era essencial que a água viva desenvolvesse células especializadas que pudessem iniciar movimentos por meio da contração de tecidos. Mas esses movimentos tinham que ser mais do que apenas ações aleatórias. A água viva precisa de um sistema que pudesse guiar seus movimentos com certo grau de consciência e coordenação para que ela pudesse interagir de maneira mais eficaz com seu ambiente. Tal sistema demandaria a capacidade de receber mensagens sensoriais do ambiente e de conduzir esses sinais para as células que se tornaram especializadas em produzir movimento. Essencialmente, é isso que o sistema nervoso faz. Ele sente o ambiente e então reage de forma apropriada por meio de movimento e ação, às vezes de forma voluntária e às vezes involuntária. Em outras palavras, a água viva precisa de uma consciência ou inteligência rudimentar e um sistema nervoso simples para intermediar um nível básico de consciência. Por conseguinte, essa criatura desenvolveu células nervosas e as funções sensoriais e motoras de um dos primeiros sistemas nervosos. Os mecanismos neurológicos simples que evoluíram na água viva e em outros organismos primitivos eram adaptações tão eficazes que se tornaram a norma da evolução. Todas as células nervosas, sejam elas águas vivas, outros animais ou seres humanos, operam sobre o mesmo princípio eletroquímico básico para conduzirem informações. Hoje, nós, humanos, nos comportamos e reagimos a nosso ambiente usando os mesmos processos que evoluíram nas águas vivas milhões de anos atrás. Como a natureza deu o salto quântico dos sistemas nervosos mais primitivos para o cérebro humano, para que os organismos desenvolvam comportamentos cada vez mais complicados, sofisticados e adaptados, tudo o que eles precisavam era reunir mais dessas células nervosas, de maneira diversificada. Quando neurônios se conectam em redes neurológicas progressivamente mais intrincadas, a comunicação entre neurônios se multiplica de forma exponencial. É uma correlação simples. Conforme a comunicação entre neurônios se intensifica, a inteligência se expande e os organismos são capazes de se comportar dentro de seus ambientes de maneira cada vez mais avançadas e adaptadas.
Em essência, podemos aprender, lembrar, criar, inventar e modificar nosso comportamento mais depressa do que qualquer outra espécie em razão do tamanho de nosso cérebro expandido. Os seres humanos, por causa do imenso número de células nervosas interconectadas que dão ao nosso cérebro seu enorme tamanho e sua complexidade imbatível, estão no topo da cadeia de comando. Mensageiros químicos fazem a conexão. Vamos observar mais atentamente agora como os impulsos nervosos viajam de um neurônio a outro. Como eles cruzam aquele espaço sináptico. Quando o impulso nervoso percorre o neurônio até a extremidade do axônio, ele alcança o terminal pré-sináptico do lado emissor do espaço sináptico. No terminal pré-sináptico existem minúsculas vesículas sinápticas que armazenam mensageiros químicos chamados neurotransmissores. Os neurotransmissores passam informações importantes para outras células nervosas do outro lado do espaço sináptico e para outras partes do corpo, a fim de orquestrar funções específicas. O ponto A, na figura 3.5, ilustra essas vesículas cheias de neurotransmissores. Os neurotransmissores, serotonina ou dopamina, por exemplo, também produzem os humores que dão sabor às nossas experiências. Esses são a razão pela qual, às vezes, fazemos uma atividade e nos sentimos felizes, enquanto outras vezes, ao fazermos a mesma atividade, sentimos uma emoção diferente. Se, como a maioria das pessoas, você passa por muitos humores diferentes ao longo de um dia, desde estar entusiasmado ou com uma perspectiva mental positiva para uma sensação de depressão, irritabilidade ou fadiga, você experimentou os efeitos dos neurotransmissores. A química cerebral que criamos diariamente por nossos próprios pensamentos determina como nos sentimos. Pense nas vesículas na ponta do terminal axônico como balões de água minúsculos e feitos sob medida, e nos neurotransmissores como um fluido dentro dos balões. Apenas os conjuntos de terminais e neurotransmissores que combinam entre si podem funcionar juntos. Como um raio, a atividade eletroquímica de um impulso nervoso faz com que uma ou mais vesículas estourem. E cada uma que estoura libera milhares de moléculas neurotransmissoras. Com cada impulso nervoso, algumas vesículas se rompem, enquanto outras seguem inalteradas, de modo que certos neurotransmissores são emitidos enquanto outros mensageiros químicos não são liberados. O que determina quais neurotransmissores são liberados? Os impulsos nervosos não são todos iguais. Cada impulso elétrico que percorre o neurônio tem uma frequência ou magnitude de carga específica, e cada tipo de neurotransmissor reage a uma frequência diferente. Assim, um impulso eletroquímico específico faz com que uma vesícula particular exploda e descarregue um neurotransmissor correspondente específico àquela frequência. Se quiser, imagine esses mensageiros químicos como minúsculas barcas atravessando um canal e ancorando do outro lado em seus destinos apropriados. No dendrito receptor, cada neurotransmissor ancora ou se conecta a um ponto receptor químico específico, como uma chave se encaixando em sua fechadura correspondente. O formato do neurotransmissor deve combinar com o formato do receptor. Os pontos B e C na figura 3.5 demonstram esse modelo de chave e fechadura. No ponto em que os neurotransmissores ancoram do outro lado, liberam seus passageiros, que então têm deveres específicos. Os indivíduos que deixam as barcas podem viajar pela mesma estrada, mas, por motivos diferentes, alguns podem ir para casa descansar, outros podem ir trabalhar, outros podem estar de férias e outros ainda podem, inclusive, estar policiando a própria barca. Com os neurotransmissores ocorre uma situação análoga. Eles atravessam o espaço entre o neurônio que os libera e uma célula nervosa vizinha. Na ponta receptora do espaço
Eles causam a liberação de substâncias químicas específicas que influenciam a atividade da célula nervosa vizinha. E isso, por sua vez, influencia o neurônio receptor seguinte e assim por diante. A troca elétrica química. Você reparou que os impulsos nervosos começam como elétricos em sua natureza, pois se transformam em substâncias químicas e então voltam a ser elétricos? Em outras palavras, os impulsos elétricos que os neurônios geram são transmutados em impulsos químicos na sinapse por meio dos neurotransmissores. Essas mensagens químicas estimulam interações moleculares complexas, inclusive fluxo de íons, que disparam impulsos elétricos no neurônio vizinho. Quando certo limiar elétrico é atingido, isso ativa aquele neurônio adjacente e dispara um potencial de ação que continua a mover a mensagem pela célula nervosa receptora. Nem toda célula nervosa repassa as mensagens que recebe. Para ilustrar esse fato, imagine que você está tentando alegrar um amigo que está muito deprimido por ter perdido um amor. Ele está preso na inércia, revivendo repetidamente seus infortúnios. Percebendo que ele precisa esquecer seu sofrimento, você decide estimulá-lo de várias formas diferentes. Você o leva para um jantar cedo, sai para um passeio, para tomar sorvete no calçadão, o acompanha para ver um filme e então se encontra com amigos em uma boate, onde assistem a um espetáculo e comédia de stand-up. Em algum ponto de todas essas atividades, seu amigo provavelmente atingiu um limiar no qual ficou empolgado o bastante para se esquecer de seu estado de repouso inicial. As células nervosas mudam de um estado de repouso para um estado de excitação de maneira muito semelhante à que ocorreu com seu amigo. Uma forma de estímulo, às vezes, pode não ser suficiente, mas se você puder oferecer estímulos bastante para levá-las ao ponto de excitação, elas se tornarão excitadas e continuarão assim. Quando uma célula nervosa se torna excitada no terminal pós-sináptico, ele se transforma de receptor em transmissor de informação. Agora, a célula nervosa espalhará sua excitação. Quando neurotransmissores são liberados no terminal pré-sináptico, o ponto de envio do neurônio, eles geram uma reação elétrica no terminal pós-sináptico da célula nervosa receptora. Esse impulso elétrico tem que viajar do dendrito receptor para o corpo celular, descendo pelo axônio antes que o neurotransmissor faça seu trabalho. Pense nos neurotransmissores como substâncias químicas que conectam a comunicação entre neurônio de modo que as mensagens viajem pelo cérebro. Geralmente, deve haver abundância de atividade nos neurotransmissores, os estímulos, no terminal pós-sináptico, a ponta receptora do neurônio, para que a próxima célula nervosa se torne excitada a ponto de disparar pequenas quantidades de neurotransmissores vindas de disparos singulares de células nervosas geralmente não atingem o limiar para produzir um potencial de ação no terminal pós-sináptico. É um fenômeno de tudo ou nada, como aquele momento em que seu despertador toca, ou você sai da cama ou não sai, mas não pode fazer as duas coisas. Tipos diferentes de transmissores também têm um papel a desempenhar para determinar se as células nervosas ficam excitadas ou ignoram o despertador. Tipos de neurotransmissores. Os neurotransmissores são encontrados em concentrações variadas em partes específicas do cérebro, com base na função particular de cada área. Alguns dos neurotransmissores mais importantes são glutamato, GABA, acetilcolina, serotonina, dopamina, melatonina, óxido nítrico e várias endorfinas. Neurotransmissores podem realizar muitos tipos diferentes de funções. Eles podem estimular, inibir ou alterar a atividade de um neurônio no nível celular. Eles podem dizer a um neurônio para se desacoplar de sua conexão atual ou fazer com que se fixe melhor a sua conexão presente. Os neurotransmissores podem sinalizar aos neurônios vizinhos para que fiquem excitados, ou podem mandar uma mensagem ao neurônio seguinte, que inibirá ou parará completamente um impulso nervoso. Eles podem até alterar a mensagem enquanto ela está sendo enviada a um neurônio, de modo que ele envie uma nova mensagem a todas as células nervosas conectadas a ele.
Qualquer uma dessas atividades pode ocorrer em um milissegundo. Temos dois tipos de neurotransmissores no cérebro e no sistema nervoso. Neurotransmissores excitatórios estimulam ou ativam transmissões nervosas. Elas alteram o estado elétrico da membrana pós-sináptica, permitindo que o potencial de ação seja iniciado na célula vizinha. Esses tipos de substâncias químicas, nas combinações apropriadas, capacitam nossas funções mentais a ocorrerem em grande velocidade. O principal neurotransmissor excitatório do cérebro é o glutamato. Quando o glutamato é liberado por um terminal pré-sináptico emissor de um neurônio, ele se prende ao receptor no terminal pós-sináptico da célula vizinha. Em seguida, ele muda o estado elétrico pós-sináptico da célula para aumentar a probabilidade de disparo de um potencial de ação. Em contrapartida, os neurotransmissores inibidores fazem exatamente o que o nome diz. Eles inibem ou interrompem a atividade na célula mais próxima e acabam com a excitação no terminal pós-sináptico da célula nervosa receptora. O maior neurotransmissor inibidor é o GABA, ácido gama-aminobutírico. Quando o GABA é liberado na sinapse pré-sináptica, ele também se agarra aos receptores pós-sinápticos correspondentes. Entretanto, o GABA reduz a probabilidade de que um potencial de ação seja gerado. Sem o GABA, as células nervosas disparariam tão repetitivamente que ficariam superestimuladas, causando danos consideráveis e resultando em grandes desequilíbrios no cérebro. Os neurônios podem facilmente se associar e conectar com muitos neurônios diferentes. Eles também têm a capacidade de prontamente ligar e desligar impulsos à vontade, convergir informação para uma única célula e divergir atividade elétrica em inúmeras direções diferentes. No mesmo instante, os neurônios também se conectam e desconectam uns dos outros, em espaços sinápticos diferentes. Com base em sua complexidade, a ciência biológica começa a compreender quão pouco sabemos, de fato, sobre o funcionamento interno e as interconexões dos neurônios. É lógico que, em virtude de os neurônios poderem dirigir tantas funções e ler padrões de liga e desligar com tanta facilidade de maneira coletiva, eles exibem pouca semelhança com os desenhos que podem nos lembrar de ter vistos nos livros de escola, ilustrando-os como fios minúsculos que se conectam de forma organizada. Para nossos propósitos, podemos imaginar os neurônios em termos da vasta e em eterna mutação rede de computadores individuais que se comunicam na velocidade da luz pela internet. Se pudermos visualizar neurônios como bilhões de computadores instantaneamente conectando-se e desconectando-se entre si, podemos começar a imensa tarefa de explicar a inteligência deles em um nível microscópico. Portanto, quando falo de fiação de neurônios, compreenda que isso é uma metáfora para nos ajudar a aprender como essas células superiores tendem a fazer contato e trabalhar de forma cooperativa umas com as outras. A água entre nossos ouvidos. Conforme já mencionamos, entre 75% e 85% do conteúdo do nosso biocomputador maravilhosamente complexo é a água. A consistência de um cérebro vivo é similar, em algumas áreas, a um ovo cozido mole, enquanto outras áreas são densas e borrachudas, como um ovo bem cozido. Não é de se espantar que a natureza tenha cercado o cérebro com um crânio ossudo para proteger seus tecidos delicados de ferimentos. A água é essencial para o meio elétrico de troca de informações do cérebro. Seu conteúdo aquoso amplifica a condutividade elétrica e permite que as correntes elétricas se propaguem rapidamente por todo o crânio de maneira fácil e contínua. Esse processo de programação, divergência, é imensamente facilitado pela água. Para ilustrar por que isso é verdade, considere o que acontece quando um raio atinge um lago. Se você estiver no lago, mesmo que esteja a quase 1 quilômetro de distância do ponto de contato do raio, pode ser eletrocutado, pois a corrente elétrica viajará a uma velocidade extremamente alta pela água em todas as direções. De forma similar,
A água em seu cérebro atua como conduto para facilitar cargas elétricas. A água oferece o meio perfeito para que essas partículas carregadas se difundam rápida e livremente pelos ambientes interno e externo da célula nervosa. E agora, o sistema nervoso. Outras partes do sistema nervoso, além do cérebro em si, conduzem impulsos que saem do cérebro e chegam até ele. Esses são os nervos. Um nervo pode ser um ou mais feixes de fibras de células nervosas que se ramificam para todas as partes do corpo, formando parte de um sistema que transmite impulsos de sensações, movimentos e assim por diante. Entre o cérebro ou a medula espinal e todas as outras partes do corpo, nervos são extensões do cérebro. O sistema nervoso serve para conectar o ambiente ao corpo, o corpo ao cérebro e o cérebro ao corpo. Fundamentalmente, o sistema nervoso como um todo ativa, comanda e coordena todas as funções corporais, integrando as amplas complexidades do tecido vivo em ordem e harmonia. Ele regula os sistemas endócrino, músculo-esquelético, imunológico, digestório, cardiovascular, reprodutor, respiratório e excretor. Sem o sistema nervoso não poderia existir vida. Para monitorar e manter todos esses sistemas, o sistema nervoso se comunica constantemente com o resto do corpo, por meio de nossos sentidos, que são extensões dos receptores nervosos que nos permitem processar diferentes tipos de informação sobre o nosso ambiente. O sistema nervoso recebe informações e avalia condições, tanto dentro quanto fora do corpo. Além de audição, visão, olfato, paladar, tato e pressão, o sistema nervoso processa outros sentidos internos, inclusive fome, sede, dor, temperatura e propriocepção, consciência das posições espaciais de partes do corpo. O sistema nervoso armazena toda a informação que recebe na forma de memórias. Componentes do sistema nervoso. O sistema nervoso consiste, na verdade, em diversos sistemas subcomponentes que se sobrepõem no interior do corpo. O sistema nervoso central consiste em cérebro e medula espinal. Pode-se pensar na medula espinal como uma extensão do cérebro, com bilhões de impulsos motores e sensoriais percorrendo a coluna vertebral para cima e para baixo, como se ela fosse um cabo de fibra óptica. Nosso outro sistema nervoso é o sistema nervoso periférico, e ele inclui todos os nervos que estão fora do cérebro e da medula espinal. Nervos que carregam impulsos dos tecidos e órgãos para a medula espinhal e nervos que transmitem sinais da medula espinhal para tecidos e órgãos, e inclusive nossos órgãos sensoriais. Todos se incluem como nervos periféricos. Se a medula espinal é comparável a um cabo de fibra óptica, então os nervos periféricos são como fios que se estendem desde cabos de fibra óptica e realiza a comunicação nos dois sentidos, entre a medula espinhal e os braços e pernas, os pés e as mãos e todos os órgãos internos. Na figura 3.6a, 3.6b e 3.6c, você pode comparar os sistemas nervoso central e o sistema nervoso periférico. Dois tipos de nervos compõem o sistema nervoso periférico. O primeiro tipo de nervo periférico é o nervo craniano, porque fica perto da cabeça. Existem 12 partes de nervos cranianos que se originam no tronco encefálico. Eles levam impulsos para muitas funções, como olfato, visão, manutenção do equilíbrio, secreções glandulares, audição, deglutição e expressões faciais. Se você olhar agora na tela, dá para você visualizar alguns dos nervos cranianos. O segundo tipo de nervo periférico é composto pelas 31 partes de nervos espinhais, que emergem das vértebras ou do espaço entre elas, dos dois lados da coluna vertebral. Cada nervo espinhal se ramifica e se conecta com uma região específica do pescoço, tronco ou membros, e é responsável por funções, movimentos e sensações.
A figura da tela agora esclarece como alguns nervos periféricos saem da coluna e se comunicam com músculos e tendões, enquanto outros nervos periféricos se conectam a diversos órgãos. Nossa inteligência involuntária e subconsciente. No interior do sistema nervoso central e do sistema nervoso periférico reside o sistema nervoso autônomo. Esse é o sistema de controle automático e autorregulador do corpo, e suas origens estão no mesencéfalo, uma área logo abaixo do neocórtex e uma das três principais divisões do cérebro. Dê uma olhada na tela. O mesencéfalo fica abaixo do neocórtex e é a área responsável pelas funções automáticas do corpo. O sistema nervoso autônomo é responsável por funções involuntárias e pela homeostase, o equilíbrio contínuo que a inteligência inata do corpo mantém. Nosso sistema nervoso autônomo regula a temperatura do corpo, os níveis de açúcar no sangue, a frequência cardíaca e todos aqueles milhões de processos que tomamos como algo certo todos os dias. Ele é chamado de autônomo, pense em automático, por causa de todas as funções que controla sem nenhum esforço consciente de nossa parte. Por exemplo, não precisamos controlar intencionalmente nossos batimentos cardíacos ou liberar de forma deliberada as enzimas necessárias para digerir a refeição mais recente. O sistema nervoso autônomo se autorregula de maneira automática para manter o corpo em ordem química interna e assegurar um nível normal de saúde. Podemos dizer que ele opera a um nível subconsciente. Um sistema nervoso autônomo, SMA, tem duas divisões: o sistema nervoso simpático e o parasimpático. A figura da tela agora ilustra os dois ramos do sistema nervoso autônomo. Como o sistema nervoso simpático prepara o corpo para emergências, essa parte do sistema nervoso autônomo, às vezes, é chamada de sistema nervoso de luta ou fuga. Quando percebemos uma ameaça vinda do ambiente, esse sistema nervoso automaticamente se ativa a fim de preparar o corpo para lutar ou fugir. A frequência cardíaca se acelera, a pressão arterial aumenta, a respiração se acelera e a adrenalina é liberada para ação imediata. Ao mesmo tempo, a energia do corpo é desviada do trato digestivo e enviada para os braços e pernas. O sistema nervoso simpático muda o corpo eletroquimicamente para aumentar suas chances de sobrevivência. As funções opostas são o domínio do sistema nervoso parasimpático. Essa divisão do sistema nervoso autônomo conserva e restaura a energia e os recursos do corpo. Quando não percebemos nenhuma ameaça no ambiente, o sistema nervoso parasimpático desacelera a frequência cardíaca, aumenta a energia direcionada ao sistema digestivo, relaxa o corpo e desvia o fluxo sanguíneo dos músculos esqueléticos localizados nas extremidades para os órgãos internos, de modo a apoiar os processos de crescimento e manutenção. Pense em nosso sistema nervoso parasimpático em relação a como nos sentimos logo após terminar um jantar farto. Outra parte do sistema nervoso involuntário envolve os vários reflexos que ocorrem em reação a diversos estímulos externos. O corpo pode empregar esses reflexos para propósitos de sobrevivência e ação imediata. Quando o médico bate com um martelinho de borracha em seu joelho logo abaixo da rótula, por exemplo, sua perna reage de imediato, involuntariamente. Quando você coloca a mão em uma panela quente, ela automaticamente se retrai. Se você entrar em uma sala muito iluminada depois de estar em um local escuro, suas pupilas se contraem. Essas ações musculares rudimentares e automáticas são dirigidas pelo tronco encefálico e o cerebelo. São respostas primitivas que foram codificadas ao longo de milhões de anos de adaptação. Agora que temos a base para compreender as funções mais instintivas do sistema nervoso involuntário, funções derivadas de nosso sistema nervoso autônomo ou automático, podemos começar a apreciar a importância de todas as suas responsabilidades. Essa é a nossa natureza subconsciente e ela abriga uma inteligência ou uma mente que é capaz de controlar todas as inúmeras funções corporais que acontecem, momento a momento, em nível celular e em larga escala,
sem nenhum esforço consciente ou atenção de nossa parte. Esse sistema incrível, brilhantemente projetado, sustenta de forma automática nossa própria vida e, quando não sofre distúrbios, mantém nosso nível de ordem ou saúde interna. Nossa natureza consciente, voluntária. Como seres humanos, somos privilegiados por ter a capacidade de agir de forma voluntária e consciente. Temos livre-arbítrio para tomar decisões e executá-las no que diz respeito ao que queremos pensar, o que queremos lembrar, que habilidades queremos desenvolver e que ações queremos tomar. Usamos o cérebro e o sistema nervoso para exercer controle voluntário sobre nossas decisões, se vamos comer, fazer uma caminhada ou nos sentar e ler um livro. E controlamos nossos músculos para colocar essas escolhas em prática. Nossos desejos e ações derivam de nosso livre-arbítrio. Por essa razão, podemos falar em ter um sistema nervoso voluntário, que abriga nossa mente consciente e o livre-arbítrio para fazer e executar escolhas que estão sob nosso controle voluntário. O centro de nosso livre-arbítrio, o sistema nervoso voluntário, localiza-se na parte do cérebro chamada neocórtex. Você pode rever o neocórtex na tela agora. O que faz de nós, seres humanos, o que fornece a fonte de nossa natureza humana é a interação entre nosso sistema nervoso involuntário e nosso sistema nervoso voluntário. Por um lado, o sistema nervoso voluntário está sob nosso controle consciente e nos dá o livre-arbítrio para fazer o que queremos. Ao mesmo tempo, o sistema nervoso autônomo é controlado por nossa inteligência subconsciente, fornecendo e regulando todas aquelas inúmeras reações eletroquímicas que dão vida ao nosso corpo e sustentam, seja lá o que estivermos fazendo e sentindo. Veja a figura na tela. A figura oferece um panorama do sistema nervoso com as partes que o compõem. Espero que você esteja começando a entender por que iniciamos nossa explosão do cérebro focando no nível celular. Nossas células nervosas foram projetadas pela natureza para permitir que a comunicação ocorra de maneira exponencial. Podemos usar as mesmas conexões e caminhos neurais no cérebro e produzir neurotransmissores diferentes a cada vez, para criar uma variedade infinita de pensamentos, sensações, ações, humores e percepções. Esse processo pode inspirar ações e reações, evocar emoções, regular funções corporais, manifestar humores e comportamentos, estimular impulsos, liberar hormônios e criar as imagens holográficas chamadas pensamentos e lembranças. Agora podemos começar a explorar a anatomia da atitude, partindo de nossa aula simples sobre neurobiologia e química cerebral. Uma atitude é um agrupamento de pensamentos reunidos que ativam células nervosas específicas no cérebro que, por sua vez, estimulam determinados neurotransmissores para nos fazer pensar, agir e sentir de certo modo. Digamos, por exemplo, que você acorda de manhã e lava a louça que ficou da noite passada. Sua atitude em relação a essa tarefa depende desses pensamentos. Abre aspas. Eu tive uma ótima noite de sono. Estou muito contente por não ter que trabalhar hoje. Cara, aquele macarrão que comemos ontem à noite estava gostoso. Estou feliz por não termos passado uma água nessa louça depois do jantar. Não consigo acreditar em como o céu está azul hoje. Fecha aspas. Mais tarde, naquela noite, quando estiver lavando a louça outra vez, sua atitude pode ser composta pelos pensamentos a seguir. Abre aspas. Não sei por que ela tinha que tocar nesse assunto de novo. Achei que tivéssemos finalmente resolvido essa questão e agora voltamos a falar a respeito. Por que aquela porcaria de lâmpada está zumbindo assim? Não estou com vontade de lavar a louça hoje. Preferia ir para a cama. Fecha aspas. Com base nesses dois conjuntos diferentes de pensamentos, você provavelmente experimentaria um belo contraste entre as atitudes mantidas por você ao executar a mesma tarefa de lavar a louça nessas ocasiões separadas. Com frequência, nos referimos ao livre-arbítrio como nossa capacidade de expressar qualquer atitude que escolhemos, e está tudo associado com o nosso cérebro e sua química.
Por extensão, o livre-arbítrio é o que faz dos seres humanos indivíduos tão diferentes uns dos outros. Da próxima vez que você começar qualquer empreitada, considere como seus pensamentos afetam a dança química que acontece em seu cérebro. Se nosso cérebro é o motor que nos move diante da nossa vida cotidiana, é uma boa ideia saber como ele funciona e como podemos controlá-lo para poder chegar aonde queremos. Esse é o objetivo final deste material. Conhecimento é poder, poder é controle. Estamos trabalhando para chegar ao ponto em que temos a habilidade de assumir o controle sobre nosso estado mental químico, nossa vida e, em última instância, nossa realidade pessoal. O melhor de tudo é que nosso estado mental químico e nossa vida estão tão emaranhados que efetuar mudanças em um deles significa que o outro também mudará. No capítulo 4, explicarei como o cérebro evolui até esse ponto em nossa história humana. Em seguida, também irei familiarizar o leitor com os diferentes marcos, regiões e subestruturas do cérebro, para que você tenha uma compreensão melhor de como processa tanto seus pensamentos internos quanto suas reações externas. Quando amarrarmos tudo junto, isso o ajudará a entender mais sobre por que você é como é.